Estimados irmãos e irmãs, a partir deste instante, nós iremos dar início a mais esta reunião, a esta oportunidade que o nosso Pai Celestial, por meio da Santa Borrosa e do Santo Romualdo, nos concedem. De podermos nos reunirmos para participarmos de uma santa reunião. Que todos tenham esta convicção de que este é um ambiente sagrado e nós participamos de uma santa reunião. Porque aqui se faz presente todo o poder de Deus, que se manifesta para dirigir a nossa reunião e também para dar a bênção, trazer a graça, trazer o conhecimento, a sabedoria que tanto precisamos para vencermos sobremaneira os trabalhosos dias pelos quais estamos enfrentando. E os irmãos tenham esta convicção e esta fé, e que ao participarem desta reunião estejam com os seus espíritos abertos, dispostos de receberem tudo aquilo que o nosso bondoso Deus já enviou os seus santos para nos trazerem. De maneira que o seu propósito, o propósito de Deus, é que estejamos subindo os degraus da santidade. E que, portanto, esta reunião sirva para que possamos dar mais um passo na escada da santidade. E que cada passo seja muito firme, de maneira que não venhamos voltar atrás. Que assim seja, que a paz da Santa Borrosa, que a bênção do Santo Irmão Aldo possa alcançar a todos os que estão aqui, bem como também os que estão em seus lares, e que esta paz, que esta bênção também envolva os atos devocionais da reunião que participaremos a partir deste instante. Os que puderem, coloquem-se em pé. Convido e conto com a reverência e a participação de todos neste momento de oração, para que a partir deste momento nós possamos ter bom êxito na reunião que estamos a iniciar. Vamos todos orar. Ó Deus, o nosso Pai e soberano Senhor, ao teu bendito e santo nome, elevamos ações de graças e de louvor. Lembramos que unido ao Senhor está o seu divino Espírito e também a Jesus, que são dignos na mesma proporção de receberem também a adoração e o louvor que é expresso por corações reconhecidos e agradecidos por tudo quanto temos, tudo quanto somos, tudo quanto teremos e haveremos de ser, nós devemos ao Senhor. O que somos hoje, Deus bendito? Nós nos consideramos vencedores, porque vencemos muitas batalhas até aqui. E hoje não foi diferente, vencemos mais um dia. E esta vitória nós cremos e confiamos que devemos ao Senhor. E o que seremos, ó Pai Celeste, nos dias futuros? Se estivermos ligados ao Senhor, continuaremos sendo vencedores. E onde chegaremos? Nós chegaremos nos céus. Esta é a certeza que nos traz alegria, que nos traz bom ânimo e desejo de viver a vida e vencer os dias adversos. Obrigado, Pai Celeste, pelos os santos que o Senhor tem preparado ser as nossas fortalezas, os nossos guias,
eles têm sido os nossos guardiões. Muito obrigados, ó Pai Celeste. Que este agradecimento também alcance todos os santos, os anjos, porque são por meio deles que estamos vencendo os dias. A saber, os apóstolos, os profetas, os anjos, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria e todos os demais anjos e santos. Portanto, Reino dos céus, sejam honrados, glorificados e exaltados por estes que tanto amam e veneram os senhores. Que o teu poder, ó Vó bendita, se faça presente nesta reunião, seja manifestado de uma maneira extraordinária, de maneira que por meio deste poder possamos ser alimentados. E com a ajuda deste poder inspirador, o nosso Pai também possa ser honrado e glorificado por meio dos atos que serão realizados nesta reunião. Tendo a certeza de que esta petição foi ouvida, atendida pelos céus, em viva voz, declaro, pois, a nossa reunião iniciada para a honra e glória do reino dos céus e para o elevo espiritual de tantos quantos participarem com muita fé. Que assim seja. Amém. Vamos cantar de número 1, Igreja Forte. Os irmãos podem se assentar. Vamos cantar juntos o hino de nosso inário de número 19, Força que Vence. O poder que esta igreja tem, nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. O poder que esta igreja nesta terra não existe igual. A justiça, a verdade, a pureza, a santidade, esta força é que vence todo o mal. De número 28, Jesus está presente entre nós. Jesus está presente entre nós. É grande a sua glória, o seu poder. Os anjos do Senhor estão conosco para dar saúde e paz aos que puderem crer. Cristo vivo está presente, com a Santa Rosa nos guiar, e todos que ouvirem a voz do Consolador viverão lá no céu de esplendor. De número 169, Vó Rosa, Baluarte da Verdade. A ti, meu Deus vivo, eterno
Muito bem, irmãos. Chegamos ao momento da meditação na mensagem que está em nosso boletim. Nós temos duas mensagens, mas para melhor compreensão, nós vamos falar a respeito de uma hoje e a outra amanhã. São mensagens bastante pertinentes para os dias atuais. E eu continuo contando com a amável atenção de toda a igreja para que possamos unidos, de fato, seguirmos a mesma linha de raciocínio. E inclusive que de igual maneira todos possam compreender a mensagem e por meio desta compreensão nós sermos alimentados na maneira que nós precisamos para continuarmos vencendo os dias futuros. Antes de ler, irmãos, eu lhes pergunto: os irmãos conseguem mensurar qual é o tamanho, a imensidão do amor de Deus para com cada um de nós? Você consegue imaginar quanto que Deus te ama? Como você consegue, como que o Senhor, a senhora consegue enxergar o amor de Deus para você? Irmãos, a mente humana, ela não é capaz de processar isto. O amor de Deus é sobrenatural. Ele vai além do que a natureza humana pode compreender. Deus, ele tem um amor tão profundo que não se expressa com palavras. E hoje, irmãos, irmãs, prezados jovens, meninos, meninas, mais uma vez, o nosso Deus expressou a imensidão do seu amor para conosco, concedendo-nos a feliz oportunidade de nos reunirmos aqui para participarmos de mais uma santa reunião. Mas o amor de Deus, ele não para somente dando-nos a oportunidade de estar aqui. Deus, ele mandou, ele enviou, não sabemos quantos nem quem são. Mas o fato é que, de acordo com a necessidade, Deus enviou uma quantidade de anjos, de santos. A própria Virgem Maria, quem sabe, a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, os apóstolos, os profetas. Quem sabe, alguns dos nossos irmãos que viveram conosco e se santificaram de tal maneira que receberam o galardão de voltarem a atuar também em nome de Deus. Nós não sabemos. E o amor de Deus não para aí, só de dar-nos a oportunidade de estarmos aqui, de enviar os anjos e os santos. Os anjos e os santos enviados por Deus não vieram apenas para participar da reunião. Vieram para trazer a bênção de Deus. Vieram para trazer aquilo que a irmandade, na forma coletiva, precisa. Mas o amor de Deus não para por aí. Além de dar a bênção na coletividade, Deus conhece a necessidade individual. Deus sabe exatamente se porventura um irmão ou a irmã que participa desta reunião estão passando por alguma coisa. Seja no campo físico, seja no campo espiritual, seja no campo emocional, Deus sabe.
Talvez o Senhor e a Senhora não falou nem para o seu esposo, nem para a sua esposa, ainda não contou para os seus filhos o que está sentindo, o que está passando, mas Deus sabe. E o amor de Deus não para por aí, Ele não sabe somente o que estamos passando nesses dias. Mas o poder de Deus é tamanho que Ele tem poder de prever o futuro. E Deus, na imensidão do seu poder, não sabe somente o que nós estamos passando, mas o que haveremos de passar nos dias, nos meses, nos anos futuros, nas décadas futuras, se porventura continuarmos neste plano terreno. Olhem o poder de Deus. Conhecem o que passamos, ou seja, o nosso passado, bem sabe o nosso presente e projeta o nosso futuro. Tendo esta capacidade inimaginável para a mente humana, Deus expressa o seu amor não somente dando-nos a oportunidade de estarmos aqui e não somente mandando os anjos, mas enviando-os para atuarem na nossa reunião. Como eu vinha lhe dizendo, para dar a bênção de forma coletiva, mas também na individualidade, porque somos seres distintos. Obviamente, temos necessidades distintas também. Então, aquilo que o irmão, a irmã está precisando para hoje, para esses dias, para vencer as lutas, os problemas, as adversidades, Deus enviou o anjo para dar aquilo que precisam nesta noite. Talvez para vencer este problema, esta adversidade. Talvez ainda não é tempo de vencê-las. Mas Ele mandou o anjo te dar mais força, mais coragem, mais perseverança. Talvez nos dias futuros haverá de vir uma luta muito difícil. Talvez receberão um diagnóstico. Talvez uma notícia que poderá abalar a sua fé, o seu emocional, poderá refletir no seu campo físico. Talvez o inimigo está tramando uma luta para abalar o seu matrimônio. Deus, na sua infinita bondade e amor, se antecipa aos fatos e mandou os anjos, os santos, para darem aquilo que precisamos para hoje e para nos fortalecer para os dias futuros. Olhem o amor de Deus. Irmãos, por isso que nós devemos valorizar as nossas reuniões. Todos. Os mais velhos, falo em questão de idade, mas também os mais novos, os meninos, as jovens, os jovens. Embora pensamos que somos novos, não haverá lutas, mas isto é um mero engano. As lutas, as adversidades não procura e não escolhe idade, nem tempo de vivência na terra. Então Deus hoje Ele expressa o seu amor, eu tenho e falo em viva voz com toda a convicção de fé. Deus hoje mandou os anjos para dar a bênção para todos, de igual maneira, mas também na sua individualidade, na sua necessidade individual. Por isso que eu vim lhes dizendo, quão importante é valorizarmos as nossas reuniões. Irmãos, estar aqui e participar da reunião. Estar e participar, existe um espaço que separa essas duas situações. Eu posso estar, mas com a mente em outro lugar. Eu posso estar fisicamente falando, mas conectado com outras coisas. Portanto, de corpo presente, aqui estou, mas de espírito e não estou. E esta condição é um impeditivo para recebermos aquilo que
Deus, por meio do seu infinito amor, enviou um anjo, um santo para nos dar. Portanto, além de cá estar, eu preciso me reverenciar aos atos devocionais que aqui estão sendo realizados. Irmãos, irmãs, meninos, meninas, não brinquem com este mundo. Não desafiem o poder que opõe a nossa fé. O poder que opõe a nossa fé é muito forte. Tem feito coisas muito horríveis. Não precisa muito. Todos, se não todos, a grande parte tem acesso às tecnologias. Procurem, não é bom, mas se não acredita nas coisas que estão acontecendo, pesquisem. Que façam uma pesquisa rápida, coisas ruins que estão acontecendo no mundo, vão perceber. É fruto do acaso? Vai acontecer só na outra família? Não, aconteceu lá no Goiás. Não, aconteceu em Minas. Nós estamos em Santa Catarina. Não, aconteceu na família do fulano. Não é assim, não. Aconteceu no Goiás, aconteceu no Paraná, pode acontecer em Santa Catarina também. Aconteceu na família de Y, pode acontecer na sua também. Se não estiverem ligados com Deus. E é justamente isso que Deus faz, se antecipa aos fatos para que coisas ruins não nos alcançem. De maneira a nos fazermos vencedores, como ainda falei no início da reunião, inclusive no momento da oração. O que nos trouxe até aqui? Como? Por que nós chegamos aqui? Porque Deus nos sustentou e nos deu a vitória. E esta vitória está reservada para nós, se mantermos firmes, mantermos fiéis, e se participarmos das reuniões, com muita fé, com muita reverência, com muito respeito, porque aqui, irmãos, está a presença dos céus. Não se pode ver. Meninos, meninas, não adianta nós procurarmos, vamos ver onde está Deus, vamos ver onde estão os anjos. Não, isso não nos cabe. Mas Deus está aqui. Irmãos, conseguem perceber a paz que está neste momento? Observem, não tem nenhum alvoroço, está todo mundo tranquilo. Sabe o que é isso? Isso é paz. O simples fato de nós estarmos desfrutando desta paz já é o bastante para nós compreendermos que a presença de Deus está em nosso meio. Não nas coisas grandes, não. Às vezes nós ficamos pensando, esperando coisas magníficas. Não, é na simplicidade, é nos detalhes. É nos detalhes que se percebe a presença de Deus. A presença de Deus representada pelos anjos e os santos que estão aqui. E eu desejo profundamente que aquilo que estão precisando para hoje, e aquilo que precisarão para os dias futuros que nem nós mesmos sabemos, mas que Deus sabe e já antecipou para que os anjos viessem nos ajudar, nos fortalecer, nos alimentar. Eu desejo que todos possam receber na totalidade daquilo que Deus direcionou para cada um de nós. Única e exclusivamente por participar desta reunião com reverência e fé, como todos os irmãos estão participando nesse instante. Para esta noite, nós iremos meditar na mensagem que fala sobre o valor das reuniões da Igreja Apostólica. Eu sigo lendo a mensagem dizendo assim: esta é uma mensagem que foi trazida para nós no ano de fevereiro de 2012, uma mensagem exclusiva do nosso estimado e santo irmão Malto. Ele seguiu dizendo assim naquela ocasião, e hoje essa mensagem foi transcrita para a nossa meditação.
O salmista e rei Davi declarou com alegria as seguintes palavras: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo de número 122. Essa expressão revela o profundo contentamento de estar no lugar sagrado, ao culto e à adoração, onde se busca a presença de Deus e se fortalece a fé. No tempo presente, o tabernáculo de Deus manifesta-se em sua igreja. Os templos da Igreja Apostólica são lugares santificados e escolhidos pelo Senhor para que o seu povo se reúna em oração, em louvor e no aprendizado do Evangelho do Reino dos Céus. É nas reuniões sagradas que o nosso Deus Altíssimo envia santos poderosos para estarem conosco, reafirmando o que lhes falei há pouco. Entre eles, destacam-se Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a Santa Vorrosa, o Espírito Consolador, Maria Santíssima, Mãe de Jesus, e muitos outros santos da glória divina. Estes mensageiros celestiais vêm para nos abençoar e iluminar, auxiliando-nos na compreensão dos ensinamentos divinos. Assim, somos conduzidos ao caminho da santificação e preparados para enfrentar, com fé revigorada pela unção celestial, as lutas e os desafios de cada dia. E Jesus ensinou e São Mateus registrou o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Portanto, cada reunião é uma oportunidade preciosa de estar na presença do Senhor e de experimentar a comunhão verdadeira que fortalece a alma e une a igreja em uma só fé. O apóstolo São Paulo também nos chama à presença nas reuniões quando ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A participação nas reuniões não é apenas um ato de devoção, mas uma necessidade espiritual para permanecermos firmes no caminho da salvação. Amados irmãos, eu, irmão Aldo, vos conclamo com toda a sinceridade do meu coração. Olha o irmão Aldo nos falando. Não desprezeis nossas reuniões, seja na sede ou nas congregações. Não permitais que compromissos terrenos ou distrações passageiras vos afastem deste chamado divino. Fazei todo o esforço, sacrificai o que for necessário, mas estai presentes, pois cada reunião é um ato sagrado e indispensável para a vossa salvação. Cada reunião é uma oportunidade única de receber instrução celestial, bênçãos poderosas e o fortalecimento da fé. A Igreja Apostólica é, em nossos dias, o tabernáculo vivo de Deus, e nela o Pai Celestial derrama sua graça abundante sobre os que se reúnem com sinceridade e devoção. Quem se ausenta perde a chance de ser iluminado, santificado e preparado para vencer as batalhas espirituais que se levantam diariamente. Por isso, não falteis. Valorizai cada reunião como se fosse a última, pois é nela que o Senhor confirma seus filhos, fortalece-lhes a fé e os conduz firmes no caminho da salvação para a vida eterna no reino dos céus. Esta é a mensagem, irmãos. Puderam perceber quão importante é? Mas, para a gente concluir a nossa meditação, uma passagem no Evangelho de São João,
Palavras de Jesus. E o nosso mestre, ele segue dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos. Vós já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecereis em vós. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, se não permanecer na videira. Vós também não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não pode fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Irmãos, o que mantém os galhos dando frutos, o que mantém os galhos ligados ao tronco de maneira a produzir frutos? São os ingredientes que são levados pela seiva. Nesta parábola, Jesus ele se refere, ele afirma que ele é a árvore e nós somos os galhos. E para que possamos dar bons frutos, nós precisamos estar ligados ao tronco, ligados a Jesus. Afirmo-lhes, irmãos, que na reunião apostólica adquire-se os ingredientes ou os nutrientes que se fazem necessários para nos manter ligados a Jesus, de maneira a estarmos produzindo bons frutos. Quais são esses frutos? Os frutos da fé, a obediência. A obediência ao quê? A doutrina, a disciplina, os bons sentimentos, os bons pensamentos. Entenderam? Então, quando nós viemos para a reunião, o que nós realizamos aqui, por isso que, por exemplo, há dias atrás nós vimos uma nota dizendo que nós não batemos palma. O bater palma é uma expressão de exaltar a pessoa que está realizando aquele ato. Aqui nossa reunião não é para benefício próprio. Os nossos atos, eles são direcionados a Deus. E estes santos, eles entram também em comunhão com a gente. Por isso que é preciso a reverência. Então, quando nós estamos reverentes, nós entramos numa comunhão perfeita com os céus, com os anjos que estão aqui. E os nossos atos deixam de ser apenas materiais, mas passam a ser espirituais. E esses atos, eles servem de alimento para o nosso espírito, que são estes nutrientes, que são as virtudes dos céus. Por exemplo, se uma pessoa tem o costume de ser muito briguenta, não é uma coisa boa. Então, por meio da reunião, nós vamos recebendo o alimento e vamos deixando ser mais calmos. Às vezes é uma pessoa muito impaciente, não tem paciência com nada, nem com ninguém. Então, na reunião, nós vamos assistindo a reunião, participando com fé. Então, Jesus vai alimentando-nos. Então, aquela impaciência vai sendo transformada em paciência. Às vezes a pessoa é uma pessoa inquieta. Tem pessoas que são inquietas, às vezes por naturalidade, outras que têm alguns detalhes, isso é natural. Às vezes é alguma situação nossa, do nosso corpo, às vezes alguma situação até do campo psicológico que gera-nos uma agitação. Nós temos um pouco de dificuldade de foco, de prestarmos atenção na reunião. Então, quando nós participamos com fé, Jesus vai nos alimentando e nós vamos conseguindo manter a reverência, mantendo o foco. E a pessoa, às vezes, começou a vir para a igreja, ela tem uma inclinação, a pessoa gosta de jogos. A pessoa tem uma inclinação para o jogo.
É um pecado o jogo. A outra tem uma inclinação por uma televisão. O outro tem uma inclinação para assistir filme, para assistir série. É uma inclinação do corpo. Mas quando participa da reunião com fé, então Jesus vai alimentando e vai substituindo aquela vontade por outra coisa que é boa. Às vezes a pessoa tem uma inclinação para o vício da bebida, tem uma inclinação para o vício do fumo, dos narguilés, os jovens nesses dias, das drogas. Então, quando participa com fé, Jesus vai alimentando e vai tirando aqueles desejos ruins e vai trazendo as coisas boas para dentro da pessoa. Entenderam? Olha, outra coisa, hoje nós estamos na era da tecnologia. Então, é quase que, não deveria ser, mas é quase que natural o vício pelo celular. Então, às vezes, é uma necessidade tão grande, é quase que uma necessidade fisiológica, como, por exemplo, de tomar água, de se alimentar. Então, isso não é bom, porque distrai a gente. Então, às vezes, é uma inclinação tão forte que está impedindo. Então, vindo para a igreja com reverência, Jesus vai alimentando a gente. Vai fazendo com que a gente entenda que a gente precisa disso no momento oportuno. E nós sabemos ter discernimento para enxergar os momentos e valorizar cada momento de acordo com o que é necessário. Então é isso que se encontra nas nossas reuniões. Então tudo aquilo que é ruim vai sendo eliminado, irmãos. E é assim, é um processo, nós estamos num processo de santificação. Quando nós nos convertemos à fé apostólica, não é que nós saímos de pecador e vamos para santíssimo de uma vez. Não, é um processo, é gradativo. Mas cada reunião é um dia propício para nós aprendermos um pouco mais e, como eu falei também há pouco, nós irmos galgando os degraus da santidade. Por isso que é importante nós estarmos como os irmãos estão aqui. Isso nos mantém ligados a Jesus. E nós vamos produzindo bons frutos, frutos para nosso benefício, nós vamos fazendo coisas que vão sendo benéficas para a gente, e também frutos que vão trazer benefícios para outras pessoas, que nós vamos vivendo como exemplo. Por exemplo, eu falei há pouco do exemplo do celular. Então, no mundo, as pessoas estão muito apegadas a isso. Às vezes, tem pessoas perdendo a produtividade no trabalho por conta do celular. Tem pessoas perdendo a produtividade nos estudos por conta da tecnologia, por conta do celular. Aí é um menino, uma menina, um jovem, um irmão, uma irmã, que estão lá no mercado de trabalho. E enquanto alguns estão perdendo a produtividade, a sua produtividade está em alta. Enquanto alguns estão lutando para chegar na nota mínima para não ficar com a nota vermelha, você está tendo uma nota de sobra. Mas por que isso? O que está acontecendo? Por que você faz isso? Por que você consegue não ficar preso como eu fico? Opa, é um exemplo. Então é um fruto que você está dando para aquela pessoa. Nossa, sei lá, gosto de... É a hora do... enfim, momento ali do almoço, do trabalho. Todo mundo vai para a televisão. Vai assistir o jogo, vai assistir o jornal que está passando, vai assistir um filme. Não, você está ali com livro, lendo. Mas como que você consegue? Por que você não consegue descansar e não vai... Então você vai servindo de exemplo. A maioria dos casais estão vivendo em crise. É crise por conta de falta de tempo, é crise por conta de aquilo. É briga daqui, é briga dali. Sua casa é em paz. Poxa vida, mas o que vocês fazem? Os filhos. O meu filho é terrível. Não sei o que faço mais para o meu filho. Corre para lá, corre para lá. Não fica sem o celular. Não, faz birra. Olha, eu não consigo controlar a alimentação dele. Aí o filho do apostólico brinca, saudável, tem uma alimentação saudável, tem hábitos saudáveis. Mas, poxa vida, está acontecendo? Por que é assim? Porque eu sou da igreja. Então, são frutos que os irmãos estão dando para si e esses frutos vão alcançando outras pessoas também. Então, essa, irmãos, é a necessidade
da gente participar das reuniões. E em contrapartida, irmãos, a ausência nas reuniões nos afasta de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, eu não vou na reunião hoje, mas eu vou amanhã, eu vou quinzenalmente. Existem os motivos justificáveis e existem as conveniências. Para aqueles que não vêm por conveniência, isto é muito perigoso. Porque é fato, afasta de Deus. E o afastamento de Deus enfraquece o espírito. Um espírito abatido, quem o levantará? A palavra diz. Irmãos, por isso que há muito sofrimento no mundo. Sabiam disso? Porque nós temos visto tanto sofrimento no mundo. Por conta da ausência de Deus. As pessoas estão se preocupando muito com o recurso financeiro, que não é pecado. Estão se preocupando muito com o progresso financeiro, com o progresso material, com a aquisição de bens, que não é pecado, mas tem que ter equilíbrio. E estão esquecendo de estar na presença de Deus. E isso, irmãos, tem afastado as pessoas de Deus. E por isso que tem trazido tanto sofrimento no mundo. Inclusive, sofrimento do corpo físico. Sabiam, irmãos, que muitas pessoas sofrem de doenças e sofrem muito por conta da ausência de Deus? Não estou lhes afirmando que toda pessoa que está doente está no pecado, não é isso. Mas estou lhes afirmando que toda pessoa que se ausenta de Deus, ela está sozinha, está com o espírito fraco. E o espírito fraco não pode ajudar o corpo físico. O espírito forte, quem o abaterá? Entenderam? Então, por isso que está havendo muito problema, muita doença e muito sofrimento. Porque, irmãos, olha como é interessante. Quando nós estamos com o espírito fraco, o nosso corpo físico também fica vulnerável. Sabiam disso? A aquisição de doenças para o nosso corpo, ele vem de diversos fatores. Um fator é a idade, o desgaste físico. Desgaste físico também traz doenças para o corpo. A condição psicológica, o psicológico abatido, ele pode adoecer o corpo. Mas também o espírito fraco. O espírito fraco é uma porta de entrada para as doenças que há no mundo. E quando adoece, a pessoa não tem um espírito forte e não consegue superar as adversidades. E aí, por isso que há muito sofrimento no mundo. Irmãos, estou falando isso baseado na doutrina apostólica. A doutrina que rege a nossa fé. Então, eu vou lhes perguntar, o que os irmãos querem para vocês? O que os irmãos esperam? Então, procurem estar ligados a Jesus. Ligados a Jesus, nós temos... E vim eles dizendo sobre as lutas e as doenças, por exemplo. Irmãos, não é que nós estando ligados a Jesus, nós não vamos ficar doentes. Então, não caiam neste engano. Não é porque o irmão ou a irmã está passando por um problema de saúde que ela está no pecado. Não tem nada a ver com isso. E não é porque a gente está buscando a santidade que nós não vamos adoecer. As doenças, eu lhes disse, que vêm a nós por diversos fatores. Todos nós estamos sujeitos. Mas o diferencial daqueles que estão com Deus e com a Santa Vó Rosa é, estando com o espírito forte, nós vencemos as lutas. É aí que é o divisor de águas. Todas as lutas, como por exemplo a luta do corpo físico. Mas e aqueles que falecem? E aqueles irmãos que falecem por uma doença? Então eles não venceram? Não. Muitos estão na glória já, irmãos. Porque milagres, os maiores milagres que faz o poder divino, não é aquele que os olhos podem ver curando um corpo, mas é curando a ferida do espírito e preparando um ser para ir para a glória celestial. É isso, irmãos, que mais faz
o poder da Santa Avó. Quando vêm as lutas, estando ligados a Jesus, não é que não vamos ter lutas, mas quando elas vêm, nós temos facilidade para superá-las. Nós não aprendemos que Jesus não nos dá um fardo superior daquele que nós podemos carregar. Falando a respeito, então, de vencer as lutas, como entrei no mérito de falar da saúde do corpo físico, nós temos aqui um depoimento de fé que comprova o que estou lhes falando. Quando nós buscamos esta condição espiritual de estarmos ligados a Jesus, nós temos as condições de vencer os problemas, vencer as adversidades. E se porventura for o momento de encerrarmos a nossa vida aqui, nós vamos para os céus. Como diz o hino, mesmo que morra, não chegarei a morrer. Porque ao deixar este corpo, o que vai acontecer? Nós vamos para os céus. Neste boletim tem um depoimento de fé que quero ler justamente para contextualizar o que estou lhes falando, inclusive provar o que estou lhes falando. E esse depoimento de fé, ele segue dizendo assim: a nossa irmã, a senhora Margarete Magalhães, regente adjunto do coral da congregação de Americana, relata sua jornada de fé e superação diante de uma grave enfermidade. Em dezembro de 2022, iniciou sangramentos frequentes e, após diversos exames, foi diagnosticada com miomas uterinos. O volume do útero aumentava progressivamente, chegando a quase 1.000 centímetros cúbicos, equivalente a 1 quilo. Em dezembro de 2024, muito acima do normal, que é 90 gramas, ou 90 centímetros cúbicos. Apesar dos medicamentos, o sangramento persistia e as dores se intensificaram. Sempre confiando no poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, buscando em oração um alívio às suas dores, com muita fé e esperança, não desanimou e procurou novos especialistas. Em janeiro de 2025, realizou histeroscopia com biópsia, que confirmou carcinoma de células claras do endométrio, câncer tipo raro e agressivo. A médica encaminhou o caso para tratamento especializado no hospital da Unicamp. Em maio de 2025, nossa irmã Margarete foi submetida a uma cirurgia de 9 horas, considerada muito difícil, com necessidade de transfusão de sangue. Porém, antes de iniciar a cirurgia, buscou o amparo celestial de Deus e seus santos poderosos. Após complicações iniciais, surpreendeu os médicos com uma recuperação rápida, recebendo alta da UTI em apenas 3 dias e voltando para casa logo em seguida. Poucos dias depois, já estava novamente ativa na igreja, regendo e cantando, testemunhando o milagre da cura. O tratamento prosseguiu com radioterapia, branquiterapia e quimioterapia intensas, enfrentando efeitos colaterais como dores musculares e queda do cabelo. Em agosto de 2025, os médicos já afirmaram que estava curada, mas em janeiro de 2026 concluiu todas as etapas do tratamento, superando toda esta adversidade. Nossa irmã Margarete reconhece que, além da medicina, sua força veio da fé em Deus, em Jesus, na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo, em Maria Santíssima e nos santos poderosos. Atribui sua cura e rápida recuperação à intervenção divina, afirmando que hoje vive sem dores, sem sangramento e com plena saúde. Seu testemunho é uma declaração de gratidão e certeza de que sua vida foi preservada por um milagre e graça celestial. Concluo-lhes perguntando, irmãos, o que querem da sua vida? Como tens valorizado as nossas reuniões? Como tem participado de nossas reuniões? Vocês querem estar ligados a Jesus para vencerem todos os problemas, as adversidades? Ou querem estar vulneráveis
e aí expostos a todas as intempéries da terra. E os nossos irmãos internautas, como tens valorizado as nossas reuniões? Será que os que estão em casa, de fato não estão aqui porque não poderiam? Ou talvez foi por conveniência? Os irmãos pensem bastante sobre isso. E procurem valorizar este tesouro que o nosso Senhor Jesus Cristo tem nos dado. Aproveitem ou aproveitemos para nutrir o nosso espírito com as qualidades divinas, para nos mantermos ligados a Jesus. Os dias não são fáceis. E cada passo mais difícil ficará. Irmãos, não esperem melhora do mundo, viu? Não esperem. Não esperem melhora do mundo, porque não há melhoras. Até porque isto é bíblico. São profecias que nos dias derradeiros viriam dias trabalhosos, e os seus olhos ou os nossos olhos estão podendo ver esse trabalho intenso, não fisicamente, mas contra a potestade do mal. Mas não se esqueçam que o slogan da nossa igreja é a esperança de um mundo melhor. É o que nós estamos fazendo nesses dias. Aqueles que estão com Jesus estão andando na contramão. Nós estamos andando na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo vai de mal a pior, aqueles que estão com Jesus vão de bem para melhor. Escolha é sua. Qual caminho querem seguir? Desejo profundamente e acredito que, baseado na sua sabedoria, a sua escolha é seguir o caminho do bem para melhor. Portanto, sigam com Jesus, participem das reuniões. Não caiam no erro de dizer, eu assisto a reunião pela internet. Irmãos, não recebe. Tá bom? Eu vou ser bem enfático nisso. Se ficarem em casa por conveniência, porque é mais confortável o seu sofá, não pode receber. Não porque Jesus é ruim, porque é justo. É justiça divina. Então não caiam neste erro. Pesados internautas, se pensam assim, procurem mudar o seu modo de pensar o mais rápido possível. O conforto da sua casa não lhe dá o direito de receber a bênção de Deus, na sua totalidade. Se não virem para a reunião por conveniência, entendam isso. Deus é muito justo também. E Ele sabe dos motivos que são justificáveis. Tem muitos motivos. Por exemplo, eu me lembrei, inclusive, de uma pessoa que eu conheço, inclusive. Então, ela tinha um problema com o esposo. O esposo dela não gostava, não deixava ela vir para a igreja. Então, algumas vezes, esta irmã, inclusive já bem de idade, então, muitas vezes ela tinha que sair escondida. Então, olha, uma coisa é um ponto, é um assunto bastante, enfim, é único. Então tem as justificativas que nós podemos justificar, mas tem aquelas justificativas íntimas da pessoa e Deus. Então, tem muitas coisas que Deus leva em consideração. Mas você sabe, o irmão, a irmã que está em casa sabe. Os dias que os irmãos não vêm na igreja, eu sabe por que não estão vindo. E a nossa consciência não nos engana, viu? Nós sabemos. Então é isso que eu estou lhes falando. Então, se sabe que podem vir, não vão vir por conta de uma coisa, não vão receber. Não porque Deus é ruim, mas porque Deus é justo. Irmãos, lembrem-se que eu lhes disse, antes de começar a leitura, Deus se antecipa aos fatos. E talvez naquela reunião que por conveniência o irmão não veio, Deus enviou o anjo para dar justamente aquela virtude que vai precisar para enfrentar os dias futuros. Depois vem a luta, não consegue superar, ainda colocam Deus à prova. Entenderam? Então, não brinquem com a verdade, não brinquem com o poder que opõe a nossa fé, mas façam sempre a sua parte. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nunca vão falhar. Eles estarão dispostos de dia e de noite, qualquer horário, qualquer momento, para nos atender.
se estivermos ligados a Jesus. Que assim seja. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua participação e reverência. Que esta condição de espírito possa ter-lhes garantido de ter recebido tudo que Deus e os anjos trouxe para vocês, para todos nós. E que neste momento final de oração, quando pedirei para que Deus abençoe a todos, que todos também possam receber desta bênção, dessa graça, e que os anjos possam lhes acompanhar, terem todos uma noite de descanso e paz, e amanhã, com muita sabedoria, fazerem a melhor escolha, estarem aqui. Ok? Amém. Os irmãos coloquem-se em pé, e nós estaremos então encerrando a nossa reunião. Se os irmãos tiverem... Lembre que eu falei que o que Jesus faz? Eu tenho uma inclinação, Jesus ele pode pegar aquela inclinação e transformar por uma coisa boa. Também lhes falei que a nossa consciência não nos engana. Então, se porventura aí na tua consciência, tá, poxa vida, eu faço isso. Poxa vida, eu penso assim. Poxa vida, eu tenho esse defeito. Então, muitas vezes também é preciso que a gente fale, materialize, leve para fora, fale para Jesus. Entenderam? Jesus, na mensagem, disse, na verdade, na palavra de Jesus, ele disse que ninguém pode dar frutos sozinhos. Então, ninguém sozinho vai dar frutos. Não adianta. Dão frutos maus, mas frutos bons não. Então, se tem alguma inclinação, peça para Jesus. Tenha esta humildade, e pode falar mesmo, Jesus, olha, eu não consigo desligar do celular. Jesus, eu não consigo ter bons olhos. Jesus, eu não consigo olhar para aquele irmão, para aquela irmã com bons olhos. Eu não consigo dar a paz do Senhor. Jesus, eu não consigo tirar o olho da televisão. Eu quero parar de jogar, mas eu não consigo. Então, assim, pode falar para Jesus. É na sinceridade que Jesus ouve e transforma. O que mais Jesus fez foi transformar. Por mais que as nossas condições não são boas diante dos homens, olha o que Jesus fez com Saulo. Um homem totalmente condenado pela sociedade. Ninguém dava como diz o ditado, uma bala por Saulo. Saulo tornou-se um dos pilares do cristianismo. Olhem bem. Então, para Jesus, não tem nada que possa impedir que ele possa transformar. Abre os seus corações, se for preciso, e falem, apresente a Jesus os seus anseios, as suas dificuldades, que com toda certeza ele estará a ouvir e lhe ajudar. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos concluindo esta reunião. Estamos muito contentes, Deus, porque mais uma vez o teu poder se manifestou diante de nós. Não dos olhos físicos, mas os nossos olhos espirituais, aqueles que foram abertos pela palavra do Santo Irmão Aldo, pelos ensinos da Santa Avó Rosa. Portanto, com estes, os nossos olhos espirituais foram abertos e passamos a ter a fé genuína dos céus, que elimina a necessidade de ver, de ouvir, de tocar. Cremos e confiamos, Pai, que o teu poder se fez e se faz presente nesta reunião. Por isso, muito te agradecemos. Jesus bendito, bem sabemos que o Senhor é a cabeça da igreja e nós somos os membros. E para que este corpo ele tenha, enfim, um ótimo funcionamento, todos os seus membros precisam estar conectados em plena atividade. Jesus bendito, que o Senhor nos abençoe nesta noite, inclusive dê-nos dos nutrientes que se fazem necessários para nos manter ligados ao Senhor, de forma ativa e produtiva. Se houver algum sentimento, alguma ação, algum desejo, coisas que contrariam e que, consequentemente, impedem de haver esta perfeita ligação, Jesus, que nesta noite seja eliminado, desligado, levado para bem distante da gente, e conosco fica somente as coisas divinas, nos mantendo ligados ao Senhor, como pude ler a mensagem, enfim, a parábola da árvore frutífera,
que mantemos-nos ligados ao Senhor, dando bons frutos. Frutos para a nossa subsistência saudável nesta terra, frutos para o nosso galardão nos céus, mas também frutos que possam chamar a atenção das pessoas para virem também para a nossa igreja. Atenda aos pedidos que fazem os meus irmãos, abençoe os doentes, os acamados, os tristes, os que estão abatidos, os que porventura estão desistindo da vida, ó Santa Avó Rosa bendita. Também tenha ao encontro daqueles que, por motivos justificáveis, não estão presentes nesta reunião. Que a mesma graça, que as mesmas boas sensações que sentimos ao estarmos aqui, que eles também possam ter sentido e agora, neste momento íntimo de oração, possam sentir a tua graça, a tua bênção também lhes alcançando. Que assim seja, ó Santa Avó Rosa. Por fim, aqui neste altar, uma providência de fé. Alguns dos nossos irmãos aqui representaram alguns nomes seus ou dos seus, para neste momento específico da oração, serem lembrados porque estão precisando de algo para a sua felicidade e subsistência. Que a Senhora neste momento toma conhecimento e já entre com providências divinas e dê a eles aquilo que eles precisam para suplantar os momentos adversos que porventura estejam vivendo. Finalizo esta oração e consequentemente esta reunião, pedindo que as mãos sagradas e santas do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa se estenda sobre todos nós, bem como também os internautas, e que destas mãos estendidas sejam derramadas sobre nós as bênçãos do Espírito Santo de Deus. Pela certeza que assim se deu, ações de graças e de louvor apresentamos ao reino dos céus. É o que fazemos agora e sempre. Amém. Pai do Senhor a todos e até amanhã.